Então você deve ter visto o filme da Michelle, porque 38 milhões de pessoas assistiram o vídeo nas primeiras 24 horas. Bem, se você não viu o vídeo e ouviu e não entendeu nada, nós vamos trazer para você aqui o essencial do vídeo. O que que a Michelle realmente quis dizer. E eu vou entrar depois da fala da Michelle. Vocês vão ver que não tem nada a ver com briga familiar entre ela e Flávio, não. Ela falou de política com P maiúsculo e estão tentando desviar essa visão do problema. Mas a Michelle falou com autoridade de quem fala em nome do presidente Bolsonaro, que não pode dar declaração. Vamos ver quem é realmente a pessoa que tem a porta-voz do Bolsonaro? Vamos ver. Eu vim para falar. As pessoas que sabem o que aconteceu se dividiram em dois grupos. Um me dizia: conta tudo. As pessoas precisam saber a verdade. O outro dizia: fica quieta, não vale a pena. Eu tentei ficar quieta. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas. É muito emocionante ver que as mulheres estão se engajando para transformar a política. Então ele pedia para eu ficar em casa, e eu ficava. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas: meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão, foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. Venha de quem vier. Agora, muitos falam da polêmica no evento do Ceará. Eu vou te contar o que aconteceu lá. O senador Eduardo Girão é uma pessoa diferenciada, um homem que, quando todos cediam, ficou de pé defendendo a vida desde a concepção.
as causas conservadoras e a lealdade ao meu marido, mesmo quando essa lealdade tinha um custo alto. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti à cúpula do partido. Eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Diz que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais. Durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. Ciro não terá meu apoio nunca e, na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Cada um responderá pelos seus atos. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Meu futuro político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E quando for o momento de decidir o que quer que seja, sou eu mesma quem falarei. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Vocês são o verdadeiro alicerce da nossa nação. São a força delicada que transforma o mundo. Vocês definem hoje o futuro do nosso país. Continuem firmes nesse propósito.
As dificuldades nos fortalecem e a esperança tudo vence. Eu amo a vida de cada uma de vocês, mulheres alicerçadas. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe as famílias brasileiras e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Bem, eu não vou fazer aqui. Você viu que é política que ela falou, né? Esse é o discurso. E o que acontece é que com o Jair Bolsonaro preso, o bolsonarismo, a ideia da liderança do Bolsonaro, está sendo capturada. Por quê? Porque as pessoas vão se infiltrando, né? Porque tem aí a turma antiga do Fernando Henrique que quer ocupar esse espaço da direita de novo, entendeu? E se apresentando como um candidato de direita ligado ao Bolsonaro, mas sem o aval do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está preso para não poder dar o aval dele pessoalmente. E aí as pessoas estão falando que tem o apoio do Bolsonaro. E não tem. Então a Michelle está chamando a atenção, falando, olha, não é assim, no Ceará não vai ser assim. E outra coisa, não quero melindrar que ainda está sensivelmente ligado ao Flávio, eu entendo, né? E não é essa a proposta nossa aqui, de desqualificar, né, a pessoa do Flávio. Mas a candidatura do Flávio está sobre aparelho, né? Sobrevive sobre aparelho. Já não tinha uma aceitação depois daquele escândalo, né, do Banco Master, que, embora eu entenda que seja um projeto legal fazer um filme com Bolsonaro, mas é inconcebível entender por que, que um banco ligado ao PT foi patrocinar um filme para levantar a história do Bolsonaro, o que não dá para encarar. Então, o interesse do financiamento não foi o filme, foi capturar Flávio Bolsonaro. Então, talvez Flávio Bolsonaro esteja refém nessa situação, impedido de construir as alianças que o pai dele quer. E a Michelle está fazendo isso. Segundo ponto, a Michelle saiu do PL. Por quê? Porque logo depois do discurso que ela encontrou com o, o, o Valdemar, o, o Flávio tinha um encontro com o PL Mulher, um encontro com as lideranças femininas. E ela, como presidente do PL, não indo, ia ficar ruim para o Flávio. Então, o que ela fez? Ela se desligou do PL Mulher, da presidência, para não melindrar o Flávio. Mas das pessoas, das mulheres que estavam previstas para ir, metade não foi. Então, esvaziou totalmente aquele ambiente da liderança das mulheres ligada ao Flávio, a campanha do Flávio. As que foram, mas foram assim, sabe, com moral baixo, sabe, com farol baixo, não foram entusiasmadas, foram na expectativa de dar solidariedade ao Flávio. Outra coisa, ela desistiu do Senado em Brasília. Essa estratégia de desistir do Senado em Brasília, a nossa interpretação é a seguinte: ela não desistiu porque ela está abrindo mão do capital político dela. Ela está abrindo mão do Senado para disputar a presidência da República. E fazendo isso antecipado, ela libera o PL para fazer articulações para colocar as pessoas que o PL quer que realmente cresça dentro do espectro lá do bolsonarismo, da direita, né, conservadora, em Brasília. Então, para ela não atrapalhar, já que ela não vai disputar o Senado, entendeu? Ela desistiu da disputa do Senado para abrir o espaço para que o PL se consolide lá. Então você percebeu que a Michelle colocou a questão do Senado. Então, ela está falando, olha, um terço das mulheres tinham que estar na disputa. Eu estou pedindo 3 vagas e vocês querem me tirar as 3 vagas. Então, a Michelle está certa ao se preocupar com o Senado. Porque se não ganhar o Senado, se não tiver força no Senado, não governa, ainda que seja com Flávio, com quem quer que seja. Então, a preocupação de fazer uma política para fortalecer o primeiro turno tem que ser com a quê? Com a liderança da Michelle, porque o Flávio já perdeu essa pegada, entendeu? Então é uma questão de tempo. Isso não está saindo agora, porque nós estamos no meio da Copa, então muita coisa vai ficar, entendeu? Solta um escândalo agora, isso acaba, isso esvazia no meio da Copa.
Então, acabando a Copa, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, coloquem suas barbas de molho, não desqualifique a Michele, não precisa desclassificar o Flávio, mas a expectativa que a gente está dizendo aqui e que acredita é que a Michele será a candidata do PL na presidência, tá certo? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Esse é o vídeo, está aqui no GIS, ó, 1025, da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação. A nossa chave Pix está aí, jpnoticias@gmail. Se você gostou, quiser fazer uma doação para o nosso projeto, seria de bom grado. Já agradecendo a turminha que sempre manda, tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal, TV Del Rey, se inscreva para vocês continuarem acompanhando a nossa visão política sobre o momento. Tá bom? Fique com Deus.